Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, 29 de abril de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiades que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui Jesus nos dando esse exemplo maravilhoso de como nós procedermos para que nós possamos servir uns aos outros. Jesus aqui, ele foi extremamente humilde ao lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse que aquele que o enviou, ele é o mensageiro. Jesus é o mensageiro. Então, o Pai o enviou, ele como mensageiro. E todo aquele que fizer aquilo que o mensageiro fez, esse será feliz. Ele está aqui se referindo de como nós devemos ser humildes uns aos outros e nos ajudar uns aos outros. Vivemos para servir os nossos irmãos. É um mandamento divino. Jesus, por isso ele aqui lavou os pés dos discípulos, dando esse exemplo para que todos nós possamos segui-lo da mesma forma. Esse lavar os pés não quer dizer que nós temos que sair por aí lavando os pés uns dos outros, não é bem assim. Isso significa a humildade de Jesus, a humildade que o Senhor teve para com todos nós. Então, o lavar os pés significa nós sermos bons, vivemos para servir o irmão. Quando nós vemos o irmão por qualquer dificuldade, seja financeira, seja passando necessidade, e nós tivermos condições, o nosso dever, a nossa obrigação como cristão é servir o nosso irmão. É um mandamento divino, é o que Jesus nos pede através dessa palavra. Outra coisa que Jesus se refere aqui também é que nós não podemos querer ser maior do que o outro. A gente jamais pode ser maior que ninguém. Todos nós somos iguais. E quem não vive para servir, não serve para viver. É um ditado antigo, né? Jesus está se referindo na humildade, que todos nós temos que ser humildes. E ele aqui disse, daquele que comeu pão junto com ele, que haveria de entregá-lo e dar um calcanhar nele, quis dizer, né? Dar um chute, talvez seja isso a expressão da palavra, né? E aí ele disse que essas coisas eram precisas acontecer para que se cumprissem as Escrituras. E quando eles vissem tais coisas acontecer, eles veriam e tomariam consciência do que Jesus estava falando. Ele disse que alguém que comesse do pão dele haveria de entregá-lo.
ele estava se referindo aqui a Judas Iscariote, que Judas Iscariote, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus, comeu na última ceia do pão com Jesus e acabou entregando Jesus por 30 moedas. Isso também se refere em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo, quantos padres, quantos ministros, quantas pessoas que eram assíduas seguidoras de Jesus e de repente ela sofreu uma tentação como Judas, que foi uma tentação do diabo, e a pessoa também acabou se desviando. Isso já aconteceu com vários padres, com vários ministros, a pessoa que era uma seguidora de Jesus, mas vem as tentações e a pessoa, por falta de fé, ela não resiste à tentação e acaba traindo Jesus. Esse trair Jesus não foi só Judas Iscariote. Ao longo de toda a história, tantas e tantas pessoas acabaram atraindo Jesus. Toda vez que a gente nega Jesus, nós estamos traindo ele. Toda vez que nós deixamos de cumprir nossas obrigações como cristão, como irmão, deixar de ajudar um irmão, deixar de cumprir nossas obrigações, querer ser maior do que os outros, nós estamos traindo Jesus. Porque Jesus é manso, humilde. Então, ele nos deu o exemplo. Jesus, ele é tudo humildade. Tudo em Jesus é humildade. A perfeição está em Jesus. E ele, como mensageiro, ele veio para trazer essa mensagem para todos nós. E aí ele aqui diz que todo aquele que crê no mensageiro está crendo no Pai, porque foi o Pai que o enviou. Então, meus amados irmãos, é muito bonita essa passagem do Evangelho. Enfim, todas as passagens do Evangelho é bonita, mas tem algumas que chamam mais a atenção da gente, e essa aqui é uma delas, né? Porque Jesus mostrou o tamanho da humildade dele para com os apóstolos, né? E aí, ele dando esse grande exemplo, ele disse que nós devemos lavar os pés uns aos outros. E esse lavar os pés uns aos outros é nós nos doar uns aos outros, procurar viver o amor, procurar viver a palavra do Senhor, seguir o exemplo do nosso amado Jesus. É maravilhoso, porque nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E ele veio a este mundo para salvar o mundo, para salvar toda criatura humana que são criaturas de Deus. Por isso nós devemos seguir o exemplo dele, crendo na palavra, obedecendo a palavra, procurando colocar as santas palavras do Senhor em prática e amar uns aos outros conforme ele nos ama e procurar servir o irmão conforme Jesus nos pede aqui através da palavra. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.